Fala galera, pois bem, esse não é o meu slogan, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tá falando de 7 coisas sobre animes. Eu peguei o canal do Heitor, não peguei, mas eu peguei a ideia base dele e eu tô copiando na cara dura, porque, bem, ele não posta vídeo há muito tempo, então eu acho que não tem mal a gente pegar e começar a falar sobre 7 coisas. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, se eu vou realmente seguir esse quadro, se eu vou realmente seguir falando sobre algumas coisas sobre anime, só que eu tive essa ideia, eu quis fazer, e eu quero ver como é que vai ser o feedback. Se vocês acham que é uma boa ideia, que eu devo continuar, ou que vocês acham que eu devo focar em falar de animes da temporada, o que vocês preferem? É uma ideia aqui que eu tive, que eu quero descobrir, e hoje a gente vai falar sobre 7 mães do mundo dos animes. Complicado falar mundo dos animes, eu não sei porquê. Mas não são as melhores mães, não tem uma ordem necessariamente sobre qual é a melhor, qual é a pior. São apenas 7 mães que eu vi numa lista de animes, em que estava o top 10 de acordo com os japoneses. Só que tem um problema nesse tipo de listas de anime, que é o anime mais popular vai ser sempre o anime que vai ficar em primeiro. Você pode ser uma ultra mãe assim, muito boa de um anime aí, só que você nunca vai ganhar de uma mãe de um anime muito popular. Quer dizer, dependendo de quem vota, mas se for voto público, vocês sabem como funciona. Por isso eu vou estar falando de 7 mães que eu encontrei nessa lista. Eu devo estar deixando aí o link dela para vocês verem. Algumas eu vou ter cortado, outras eu vou ter adicionado. E eu vou comentar, falar um pouco sobre elas. E depois eu vou moldando o quadro dependendo se ele vai continuar, se ele não vai, o que vocês acharam e tudo mais. Mas, bom, vamos começar com a nossa primeira mãe da lista. Lembrando que não é por ordem nenhuma, mas Carla Jäger. E sim, é essa que eu falei que a gente encontra por causa da popularidade do anime. Não é que a Carla Jäger seja uma má mãe, é apenas que a gente não tem muita informação sobre ela. Tipo, ela aparece no primeiro episódio e quem assistiu sabe que ela fica mais ou menos pelo primeiro episódio mesmo. Então a gente não tem muito desenvolvimento sobre ela. A gente vê que ela realmente se preocupa com o Eren, com a Mikasa. Ela cuida bastante deles, ela é até que protetorazinha. Ela é casada com o pai do Eren, obviamente, por isso que é a mãe dele. Só que não tem muita mais informação assim sobre ela. A gente sabe que ela era uma Eldiana da Ilha de Paradise, se eu não me engano, eu posso estar enganado. Mas a coisa mais irônica é que o final dela é feito por causa... É feito não, mas acontece pelo Titã, que é a ex-esposa do pai do Eren. Eu acho isso bem irônico, assim, mas... Enfim, é uma das ironias de Attack on Titan que acontece. A gente também vê que o Eren meio que deixou isso acontecer de algum jeito, mas é aquele momento que a gente já não tá entendendo nada do anime, então... Whatever, foda-se. Mas Carla Jäger de fato é uma mãe no mundo dos animes, por isso ela fica aqui na 7ª posição, que na posição... Ela é a primeira mãe falada, e agora vamos falar da 6ª. Que é a Bulma, de Dragon Ball, que também estava no top, e ela também tá aqui por causa da popularidade do anime. Porque a Bulma não é uma mamãe, ela é uma mãe até que protetora. E além disso, ela é cientista, ela que inventou o radar das esferas do dragão e tudo mais. Por isso, ela é realmente uma boa mãe. Ela é uma mãe que existe, que protege bastante o Trunks e agora a Bra, que ela teve em pouco tempo. E o maior feito dela, eu acho que é peitar o Bills, realmente, que ela dá um tapão na cara dele, e isso é poggers. Ela realmente é corajosa. Mas não tem muito mais que falar, por causa que é aquilo, apesar dela não ser uma mamãe, ela nunca faz nada muito surpreendente assim, que me lembre, mas é uma das mães. E agora, sendo polêmico, eu vou falar da 5ª mãe, se eu não me engano, que é a Tite, também de Dragon Ball. Por causa que a Tite, eu acho que é uma mãe melhor do que a Bulma. Porque eu sinto que a Tite sabe mais o que o Gohan quer do que o Goku, mas isso é meio óbvio. Mas eu não sei se foi uma lavagem cerebral que fez o Gohan não querer lutar, ou então ele só sempre quis estudar, ele sempre quis focar nos estudos. E a Titi, complicado dizer o nome da Titi, sempre soube isso e ela sempre esteve lá apoiando ele, sendo meio rigorosa demais. Mas quando o Gohan tá em perigo, a gente sabe que ela vai proteger ele, não importa se é um bicho horrível ou então se é um professor de matemática, que também é um bicho horrível. Mas Titi também é uma mãe legal, eu gosto da Titi mais do que a Bulma como mãe, e por isso ela fica aqui.
a mãe da lista, que é a Ninko Midoriya, a mãe do Deku de Boku no Hero. E ela é uma mãe legal, só que ela teve os problemas dela. Só que, bem, a gente começa que ela teve o maior grow-up reverso do mundo dos animes. O que aconteceu com ela? E ela sempre foi uma mãe bem cuidadosa com Midoriya, ela sempre protegeu ele, e apoiava ele nos sonhos quando ela era criança, quando ele queria ser herói. Tanto que a gente tem a cena mais bonitinha de Boku no Hero, eu acho muito fofa essa cena. Só que depois que ela descobriu que ele não ia ter individualidade, ela não desistiu, mas ela não conseguiu apoiar ele tanto quanto ela gostaria. E depois que ela viu que ele tá conseguindo e ele tá se desenvolvendo, ela se arrepende disso. E hoje em dia, além de futura esposa do All Might, sempre preocupada e apoiando o Deku e querendo o melhor pra ele. Por isso eu realmente gosto da Inko e eu acho que ela é uma boa mãe dos animes e por isso ela tá aqui. E falando de mais uma mãe da lista, agora falando da minha preferida, Sashinko Fujinuma, que é a mãe do protagonista de Erased. Porque ela sim é uma mãe que mexe muito comigo, porque eu gosto muito dela. Eu vou tentar não dar muito spoiler de Erased, por causa que a lista aqui eu acho que é o anime menos conhecido e que vale muito a pena conhecer. Mas basicamente, ela sempre tá do lado do protagonista e ela sempre apoia ele. E ela não chega a atrapalhar o roteiro, como poderia ter acontecido nesse anime. E sim, ela apoia ele e ela sabe que ele vai tentar fazer a coisa certa. E por isso ela não chega a intervir muito. Talvez seria algo que uma boa mãe faria na situação que acontece no anime. Mas, enfim, ela tá sempre lá, a gente sempre gosta dela, ela está sempre apoiando o protagonista. Ainda mais com o que acontece no final do anime, nos últimos episódios. E aí sim, ela fica a nossa mãe preferida, por causa de toda a dedicação e amor que ela teve sobre o protagonista. Por isso, a Sashinko Fujinuma realmente merece estar nessa lista. É uma das mães que eu mais concordo de estar aqui. E ela tá no top 1 do meu coração. E é isso. Bom, e como penúltima mãe da lista, Yor Forget. Eu não consigo dizer o nome da Yor, o sobrenome no caso. Mas, bem, a Yor não é realmente a mãe biológica da Anya. Mas ela tá bem no roleplay de ser e cuida da Anya como se fosse realmente uma filha. Fazendo tudo que ela consegue e tudo que tá no alcance dela pra proteger a Anya e cuidar dela. Sendo que ela não é muito boa em cozinha nem em outras coisas, só que o físico ela é impressionante e ajuda bastante a Anya. Ela é uma mãe bem atenciosa, tá sempre ajudando a Anya, sempre protegendo e fazendo coisas que mães fazem, mesmo sendo que ela só tá lá de faiçada, só que parece que ela já nem tá percebendo muito isso, cuidando sempre da filha dela, e por isso ela é uma mãe legal que pode estar aqui na lista e que também ganhou por causa de popularidade. Bem, e por último, Kushina Uzumaki, a mãe de Naruto. E ela não foi ativa na vida do Naruto. Na verdade, o Naruto foi conhecer ela bem lá na frente. Só que ela não foi ativa por causa que ela morreu protegendo ele e cuidando dele. Por isso, com certeza, a Kushina pode estar aqui na lista. Afinal, ela deu a vida dela para proteger a vida de Naruto. E ela deixou muitas lições para ele quando ela reencontrou ele. Ela ficou muito feliz que ele estava bem. E ela realmente queria que ele ficasse feliz, que ele ficasse bem, que ele crescesse grande e saudável, como uma mãe de verdade deve querer que o seu filho faça. Por isso, ela realmente é uma boa mãe, ela realmente merece estar aqui. Ela não sendo presente não significa que ela não tentou proteger ele ou protegeu. E por isso, ela fica aqui na lista como a mãe do Naruto. Com certeza ela tá aqui porque o anime é popular. Mas, enfim, essas foram as 7 mães. 7 mães no mundo dos animes. Que eu selecionei algumas, outras eu encontrei em sites. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, comentem, falem como é que vocês querem que fique esse quadro. Se eu paro, se eu continuo, se ficou legal. E acho que é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.